Meus amores, mais um momento de paz, mais um momento de encontro com o nosso amado Pai, nosso querido Jesus. Que possamos estar sempre nesse contexto de união com Deus. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada. Vamos também manter junto a nós os nomes dos nossos amados que precisam da oração, da paz. E vamos dar continuidade à leitura do nosso livro dos Espíritos. Hoje, ainda no livro 3, capítulo 12, da perfeição moral, iremos ler sobre o egoísmo. Dentre os vícios, qual se pode considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encantados sobre a terra, e não há humanidade em si mesmo. Ora, os espíritos em si depurando, pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, como perdem suas outras impurezas. Não tende sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? Eles existem, além do que acreditais, mas os conheceis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência. Se há um, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1000? E assim sucessivamente? O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo, como a causa poderia destruir o efeito. Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. É preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se e reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem ainda muito próximo da sua origem não pode se libertar. E essa influência concorre para o sustentar suas leis, suas organizações sociais, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, sobretudo com a inteligência que o Espiritismo vos dá
de vosso estado futuro real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado como os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é. Combate necessariamente o egoísmo. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele. É conduzido a se ocupar de si mais do que dos outros. Que a princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais, de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato, em perseverança desse transbordamento do egoísmo. É preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros. Que frequentemente não são agradecidos e, sobretudo, aqueles que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. Aquele, sobretudo, está reservado à felicidade dos eleitos. Porque eu vos digo, em verdade, que no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá o seu abandono. Fenelon. Meus amores, nós estamos sempre a falar sobre o egoísmo. É terrível. É porque o egoísta só pensa nele. Para ele, o mundo é ele. E é necessário que as pessoas que convivem com esse egoísta comecem a trabalhar nele a existência, a permanência do amor, fazendo com que ele não seja o tudo, mas que seja a parte de onde está vivendo. Mas amanhã continuaremos a falar, certo? Vamos conversar com Deus. Querido Senhor, te agradecemos por mais essa explicação dos Espíritos. E te pedimos, Senhor, que o egoísmo seja extirpado da humanidade, para que o homem siga o amai uns aos outros como eu vos amei. Tende misericórdia, Senhor, de todos nós. Tende misericórdia dos teus filhos que sofrem com os problemas emocionais, os problemas físicos e espirituais. Nos dá, Senhor, essa certeza grande da tua presença em nossas vidas. Que em cada família, Pai, exista realmente o entendimento espiritual, o entendimento do Evangelho de Jesus, para que não possam transmitir aos componentes deste lar essa chaga chamada egoísmo. Que nossa Mãe Maria esteja presente, Senhor, em cada lar, ajudando a todos os componentes desse lar. Aos que sofrem dos males físicos, dos males espirituais, aos que sofrem do mal do egoísmo, fazendo-os entender que ali estão espíritos que já se conhecem há tanto tempo, mas só que precisa desse conhecimento, Senhor. Que exista essa oportunidade desse conhecimento para que todos os irmãos
entendam essa necessidade de estarem sempre juntos. Todos formando uma corrente de amor, de paz, de tranquilidade. Que os nossos irmãozinhos, Pai, que usam os vícios, é egoísmo, né, Pai? Eles pensam só neles, nas alegrias que eles acham que encontram com os vícios, nas excitações, na vida mundana. Ó Pai, tenha misericórdia. Que apareça entre esses irmãos, Pai, alguém que fale de Jesus e que eles escutem, que eles conheçam o nosso amado Mestre, teu Filho, e possam transformar as suas vidas de uma forma tão grande que eles voltem ao lar, mais imbuídos em amor, em união, em perdão, Pai, em oração. Que em cada lar, Pai, existe um momento de oração, que todos se unam para estarem orando, para estarem conversando contigo, meu Deus, para estarem pedindo a Ti, Senhor, cuida de nós. Em Tuas mãos colocamos as nossas vidas, Pai. Nós te amamos. Eu peço tanto isso, Pai, a Ti. Leva, Pai, a cada família esse amor, essa necessidade de Te buscarem. Tu és, Senhor, o nosso início, o nosso meio e o nosso fim. E em Ti acreditamos. Em Ti acreditamos. Vamos, meus amores, fecharmos os nossos olhos. Vamos colocar em nossas telas mentais a nossa família. Nosso pai, mãe, irmãos. E quem mais estiver na casa. Reunidos ao redor de uma mesa, de mãos dadas. Fazendo o Pai Nosso. Conversando com Deus. Pedindo a misericórdia do Pai. Pedindo a presença de Jesus, de Nossa Mãe Maria. Pedindo a espiritualidade que se faça presente para estar fluidificando as nossas águas. Que essas águas nos sirvam, meu Deus, de remédio, de paz, de encontro e de amor. E vamos juntos, meus queridos, fazermos a oração que o nosso Mestre nos ensinou para estarmos pertinho do nosso amado Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois Teu é o poder, o reino, a honra e a glória, meu Deus, por toda a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a controlar, a entender, a partilhar, a viver em família, com muito amor, com muita paz, com muita tranquilidade. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Meus amores, mais um momento de paz, mais um momento de encontro com o nosso amado Pai, nosso querido Jesus.